Vamos abrir a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, Efésios capítulo 5, verso número 15. Quem achou diz amém. Quem não achou diz Escola Bíblica Dominical. Vamos ler o 15 e o verso 16. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não viva como os insensatos, mas como os sábios. Algumas versões diz assim: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Algumas versões diz remindo o tempo. A minha versão diz assim: aproveitem o máximo todas as oportunidades. Você tem contado os seus dias? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quero falar sobre o tempo, um bem precioso que nós temos. Assim como a nossa vida, ela é preciosa, também o nosso tempo, ele é precioso. E esse primeiro texto que nós acabamos de ler, o apóstolo ele está dando para nós um conselho da palavra de Deus, dizendo para nós: tenha cuidado. Observe a sua maneira de viver. Observe bem como você está agindo na sua vida. Como nós estamos usando o nosso tempo. Irmãos, eu estava meditando nesse verso que nós falamos todos os domingos, quando alguém faz aniversário na escola bíblica, e estava pensando justamente sobre esse bem tão precioso que nós temos, o tempo. E quando nós falamos disso, observamos que há um tempo atrás, quando essa cidade foi iniciada com algumas pessoas, quando o transporte era feito no lombo de um cavalo, e o que se tinha de mais rápido era isso, mas depois chegou o automóvel, o avião, a tecnologia, e parece que era para a gente ter mais tempo. Não é isso? Parece que, como as coisas agora são mais rápidas, parece que nós deveríamos ter mais tempo. Mas sabe o que eu percebo? É que a gente anda cada dia mais sem tempo. Cada dia mais nós ouvimos isso: olha, eu até gostaria de fazer, não, olha, eu até preciso participar disso, mas eu não tenho tempo. E é sobre isso que eu quero alertar os nossos corações nessa noite, alertar as nossas vidas sobre como nós estamos usando esse bem tão precioso chamado tempo. Aonde nós estamos dedicando a nossa vida? Essa vida, afinal de contas, que é curta. A Bíblia faz uma pergunta dizendo o que é a vida, e ela mesma responde dizendo: uma neblina, uma sombra, que hoje existe e amanhã já não existe mais. E eu quero olhar com você alguns pontos sobre o tempo. O primeiro dele é
o tempo não volta. O tempo que nós perdemos, ou que nós gastamos, ele não volta. Ninguém, nenhum de nós, podemos comprar mais tempo. Nenhum de nós, por mais que nós tenhamos recursos financeiros, não podemos comprar mais tempo. E também, o tempo não é algo que nós podemos dizer assim, não, eu vou economizar esse tempo aqui, vou guardar esse tempo para mim poder usar ele amanhã. Não, o tempo é hoje, é agora. E quando nós entendemos isso, irmãos, muitas coisas podem ser diferentes na nossa vida. Então nós percebemos que, por mais que o mundo está avançado, por mais que as pessoas estão preparadas, ninguém consegue fabricar um segundo sequer, nem para si e nem para o outro. A pergunta nessa noite para nós, do Espírito Santo, é: como nós temos usado o tempo que nós temos? Como nós temos colocado o nosso coração a servir o Senhor? E eu quero perguntar para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, se o nosso tempo ele é tão precioso assim, qual é o seu nível de envolvimento com Deus? Qual é o seu nível de relacionamento com Deus dentro do seu tempo? Porque você percebe, irmãos e irmãs, que às vezes nós estamos tão envolvidos com tantas coisas dessa vida. Claro, não vou fazer isso. Mas se nós perguntarmos aqui, irmãos, levante a mão, qual é o seu tempo com Deus durante o seu dia? Então o conselho do apóstolo para nós nessa noite da palavra de Deus é dizendo: aproveitem o máximo, aproveitem bem todo o seu tempo. Porque é uma das coisas mais tristes de se ouvir, irmãos, é quando alguém diz assim: eu queria ter mais tempo. A coisa mais difícil de se ouvir da boca de alguém. Há um tempo atrás eu fui na fundação visitar um senhor, a esposa estava vindo na igreja, e ele estava nos últimos dias de vida dele, e ele me disse essa frase, disse assim: de tudo que eu queria, pastor, era mais um tempo de vida. Então você percebe, irmãos, que o nosso tempo, ele vai passando. A realidade da vida, irmãos, é que a partir do momento que nós nascemos, a certeza que temos é que um dia a nossa vida será tirada. A tendência natural desse mundo, irmãos, é ir se acabando. Mas parece, olha para mim, parece que nós nos esquecemos disso. Parece que nós estamos vivendo como se a fonte da vida estivesse nesse mundo. Parece que as coisas de Deus, do reino, o verdadeiro alimento, a verdadeira água viva, estivesse nas coisas desse mundo. Você percebe que há pessoas que não conseguem se envolver com as coisas do reino,
não porque estão em pecado, não porque estão fazendo coisas erradas, não, não é isso. São embaraços da vida, estão gastando o seu tempo em coisas erradas. E aí fica aquela palavra de Deus para nós, que foi nos proposto uma corrida, e que nós não devemos nos embaraçar com as coisas dessa vida, com os negócios dessa vida, e às vezes nós vamos perdendo o nosso foco, irmãos. E o Espírito Santo pergunta para nós nessa noite: qual é o seu tempo com Deus? E nós fazemos o contrário de Jesus. Jesus passava a noite orando, e em segundos, em poucas palavras, resolvia toda a sua vida. Nós gastamos a nossa vida resolvendo as coisas, e oramos tão pouco, temos tão pouco tempo com Deus, temos tão pouco envolvimento com o reino de Deus. E eu preciso dizer isso para você, meu irmão: o nosso tempo ele não volta. Então aproveite hoje, enquanto você pode, para fazer algo no reino de Deus, para ser uma pessoa melhor, para ser um cristão melhor, para ser um pai melhor, para ser uma pessoa melhor. Eu vou permitir você fazer isso, mas é só para olhar e guardar de novo, tá bom? Pega o seu celular aí, pode pegar, mas só para pegar e olhar, viu? Depois você guarda de novo. Olha na bateria do seu celular. Olhou? Como está a bateria do seu celular? Quantos? 65. Quem mais? 50. Quanto deu aqui? 40, 37. Olha, 77. Pode guardar o celular agora, viu, criatura? Os irmãos da galeria também podem guardar o celular já, viu? Obrigado. Assim é a nossa vida, irmão. Ela está acabando. E eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Nenhum de nós sabe quanto tempo nós temos ainda pela frente. Pode ser que seja a última mensagem minha. Quem sabe? Quem sabe amanhã vocês estão lá comendo aquele pãozinho com carne moída, né? Eu estou falando isso para vocês dar risada, mas isso é muito sério. Então por que, meu irmão? Olha para mim, então por que não mudar agora? Então por que não assumir um compromisso com Deus, de comprometimento com Deus, de mudança de vida, agora? Por que você vai esperar até amanhã? Não sabemos quanto tempo nós temos. E que o inimigo faz? Ele está dizendo para você: não, espera mais um pouco. Não, esse pastor aí, ele está por fora, espera até amanhã. Não, no próximo culto você muda. Não, a semana que vem você muda. Não, meu querido, a hora da mudança é agora. É nesse momento. Aliás, Deus trouxe você aqui para você ouvir isso, para dizer para nós: a hora de mudança é agora, porque o tempo que nós perdemos, não podemos resgatar ele de volta. Mas há um segundo princípio que eu quero ministrar ao seu coração sobre o tempo.
E isso daqui tem destruído muitas pessoas. Preste bem atenção nisso. O tempo do outro não é o seu tempo. O tempo do outro não é o seu tempo. E às vezes as pessoas, nós queremos viver o que o outro está vivendo, mas sem ser o nosso tempo. Abre as suas mãos. E eu quero profetizar sobre você. Quem sabe você está olhando para a vida do outro. O personagem bíblico aqui é o Asaf. Quem sabe você está pensando, ah, mas o outro está prosperando, o outro está acontecendo, irmão, em nome de Jesus. A sua bênção vai chegar na hora certa, em nome de Jesus. Guarda o seu coração. Guarda a sua mente, não fique se comparando a outras pessoas. Irmão, a maior tragédia da vida de alguém é quando ele começa a olhar para o outro. Não, olha, eu comecei primeiro do que essa pessoa, e essa pessoa já está lá na frente, onde eu estou aqui ainda. Não, olha, o fulano comprou tal coisa, então eu também preciso comprar. Não, meu querido, o tempo do outro não é o seu tempo. A sua hora vai chegar. Asaf chega na igreja, Salmo 73, e ele fala, não, eu não vou mais ser crente, eu vou desviar, porque o ímpio está prosperando, o ímpio está indo tudo bem com ele. Ele chega a dizer isso, as coisas ruins não acontecem com o ímpio. E aí ele diz assim, até eu entrar no santuário do Senhor. Deus fala com ele, tudo tem o seu tempo. Essas pessoas estão vivendo o tempo dela, mas logo desaparecerão. Mas o justo, irmãos, esse vai viver eternamente do lado de Deus. Os justos, os que servem a Deus, a sua riqueza maior não está nesse mundo, irmãos. E eu estou convidando você nessa noite a mudarmos o nosso olhar. Sabe, às vezes, me permita eu dizer isso daqui como seu pastor. As pessoas dizem assim, não, eu não vou me envolver, porque a minha vida, ela é muito corrida, eu não tenho tempo para isso. E nós estamos dizendo, sabe o que? Eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para o Senhor. Você percebe, irmãos, que quando nós fazemos as coisas fora do tempo, sabe aquele negócio, não, eu quero, não, Deus me dá, Deus faz isso para mim, Deus fala para nós, não, espera a hora certa. É igual o relacionamento, é igual a vida sexual. Sabe, nós vivemos em um tempo aonde as pessoas estão fazendo tudo fora do tempo. Sabe, e isso traz prejuízos irreparáveis lá na frente. O relacionamento, o ato sexual, ele é pro casamento. Tem a hora certa, tem o tempo certo. Sabe, quando a pessoa ela queima essas etapas, eu estou usando esse exemplo aqui, mas eu poderia usar muitos outros. Quando ela queima essa etapa, lá na frente vem o prejuízo. E aí a gente diz assim, não, mas como que Deus permite isso acontecer comigo? Mas Deus está dizendo, olha, cuidado com o tempo, aprenda com o tempo. Salomão disse, olha, há um tempo determinado para todas as coisas. Então nós precisamos cuidar disso na nossa vida. Não, olha, o
o meu irmão, meu vizinho comprou um carro, e meu vizinho ele ganha menos do que eu. Não está certo não, eu vou fazer uma oração aqui daquelas poderosas, e amanhã eu vou lá na agência, e se chegar lá o meu cadastro for aprovado, é sinal que Deus está comigo. E Deus está falando, olha, não está na hora de você comprar o carro. Não, mas se der certo, é porque o Senhor está aprovando. Porque geralmente a gente faz isso. A gente já ora com a decisão tomada. E aí vai lá, o camarada tem um bom score, tem um nome limpo, é claro que o carro vai ser aprovado. E está lá o bonitão lá andando de carro. E o boleto dessa grossura no porta-luva. Aí não é só a conta do carro. Tem a água, tem a luz, tem um monte de coisa. E aí ele vai orar, dizer, Senhor, mas como é que o Senhor permitiu eu comprar esse carro? E eu sou até dizimista na igreja. E o Senhor fala para nós, não era tempo. E eu vou citar um caso mais duro do que isso, um caso bíblico. Samuel demora. O Saul vai e faz o sacrifício no lugar do sacerdote. Preste atenção nisso. Aí chega o Samuel e diz, olha, Deus não aprovou o que você fez. Preste atenção nessa frase. Era para você ser o rei de Israel. Mas agora, Deus está procurando outro, segundo o coração dele. Aprenda isso. Há um tempo para todas as coisas. Há pessoas que Deus levantou para todas as coisas. Então nós precisamos aprender, irmãos, que o tempo do outro não é o nosso tempo. E na hora certa, as coisas vão acontecer na nossa vida. Então nós temos que ter cuidado para nós não estarmos invertendo as coisas. Porque tem consequências. Preste bem atenção nisso. Que vai te acompanhar o resto da sua vida. Ah, pastor, Deus perdoa, perdoa. Mas tem muito angu com caroço que a gente vai ter que comer. Pastor, a palavra hoje está dura. Tá não, é real. Porque tudo tem o tempo. Mas a última que eu quero falar para nós. Talvez seja uma pergunta que o Espírito Santo já vem fazendo para nós. Como está seu tempo com Deus? Como está o seu tempo com Deus? Tendo em vista, irmãos, que todas as coisas vão passar. E tendo em vista que todos nós vamos passar, mas um dia nos encontraremos com o Senhor. Um dia o nosso Senhor vai voltar. E um dia esse tempo que nós chamamos de graça, essa porta vai se fechar. A pergunta para nós é nessa noite: quanto tempo eu tenho dedicado da minha vida com Deus, com sinceridade e busca dEle? E Deus está dizendo para nós: o tempo é agora.